Seja bem-vindo você que está chegando. Se você está chegando aqui agora, é porque há um propósito para a sua vinda aqui. Existe algo de Deus para você. Nós estamos orando por prosperidade e saúde. Lá em 3 João, no capítulo 1, versículo 2, diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. E hoje em especial, no final, eu vou orar junto com você por prosperidade e saúde. E hoje eu quero focalizar em cura divina. Então vamos construir a nossa fé para receber cura divina, né? Ou, em alguns casos, né, também você pode orar aí com coração grato por saúde divina. Então algo de Deus está sendo liberado sobre você nesse momento. A Bíblia diz aqui em Isaías 53, versículo 4, nós vamos construir aqui um fundamento profético sobre cura divina. Diz assim: certamente ele, falando de Jesus, né, certamente ele tomou para si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas a verdade aqui que eu quero enfatizar com você é que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, se ele tomou sobre ele as nossas enfermidades, então a cura é algo que já aconteceu. Então, se a cura é algo que já foi liberada no mundo espiritual, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, agora o que nós precisamos fazer espiritualmente é receber essa cura. O interessante é que essa palavra, quando fala aqui dores, qual é essa palavra no original? Ela fala sim de questões físicas, enfermidades físicas, mas o que estava me chamando a atenção é que ela também fala de dores no sentido emocional. Então, Jesus tem o poder, ainda hoje, ainda agora, de curar tanto do corpo físico e também da alma. Então, a cura não é algo que vai acontecer. A cura é algo que já aconteceu. Se é algo que já aconteceu, então o que eu preciso fazer? Eu preciso receber a minha cura pela fé. Eu vou passar para você ainda algumas informações, algumas revelações importantes ainda sobre cura divina, para não ficar incompleto aquilo que você precisa receber. Mas hoje em especial eu vou orar junto com você por cura divina. E se você entrou aqui com uma dor, se você entrou aqui com uma enfermidade, com um diagnóstico, você pode sair completamente curado. Eu estava pregando em uma cidade esses tempos agora, em uma outra cidade, e quando eu estava lá, Deus começou a me inspirar a algo importante, a dizer que nós não somos aqui dessa terra, nós somos do reino. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. Esse texto mesmo que eu comecei citando de 3 João, faço votos por prosperidade e saúde. O sentido ali da palavra, dessa expressão, um dos sentidos é que Deus deseja que nós tenhamos uma passagem aqui por essa terra bem-sucedida. Então, Deus quer que nós tenhamos uma passagem bem-sucedida aqui nessa terra. E é claro que, por causa do pecado, muitas coisas foram afetadas. Então, existem diversas situações diferentes. Mas a nossa fé sobre cura divina é que Jesus, ele já liberou. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço para que nós tenhamos cura divina. Então, preste muita atenção. A cura é algo que já aconteceu. E por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Se a cura é algo que já aconteceu, então eu preciso receber essa cura pela fé. Como eu faço isso? Você pode receber cura através
da fé. Como? Como? Eu vou citar 3 formas. A primeira forma é você, debaixo dessa revelação, você dizer: eu sou sarado. Pelas pisaduras de Jesus eu já sou sarado. Então, se você é do reino de Deus e está de passagem nessa terra, então você também anda de acordo com os poderes do reino de Deus, com as manifestações do reino de Deus. Mas e se há alguma desobediência, se há alguma falta de perdão, realmente aí poderia influenciar em cura divina. Poderia influenciar em cura divina. Mas, quando você anda com Jesus, o que você faz? Você tem a sua comunicação com Ele. Se é esse o caso, se acerte diante de Deus agora. Em uma situação, eu posso te dizer que eu vou passar por uma outra coisa agora, né? Daqui a pouco, na verdade, eu falo com você. Primeiro, cura pela fé. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Cura através da unção. A unção de cura está na vida de alguém e através de um dom de cura, de uma unção de cura que está na vida de alguém, aquela unção é liberada e você pode ser curado. Por quê? Porque a mesma unção que estava em Jesus está disponível hoje para os servos de Jesus, para aqueles que, foram ungidos e foram capacitados com um dom de cura ou uma unção de cura. O que eu vinha citando para você aqui, de fato, a falta de fluir em amor poderia sim afetar uma cura divina. Poderia sim. Agora, como Jesus nos perdoou, então quem somos nós para não perdoarmos as pessoas? Eu posso te dizer que uma época eu passei algum ano mais dias jejuando do que sem jejuar. Então, por isso, uma negligência, acabei perdendo alguns quilos. E uma dor na região da barriga e alguma outra situação. E o inimigo sabe bem armar as armadilhas dele, mas não funcionou. Deus me deu a graça de sempre permanecer andando em amor, e nos ajudando em todo o tempo. E eu sei que às vezes você passa uma situação assim, sua mente tem que estar firme em Jesus. Mas o que aconteceu? O fato é que eu disse, eu vou orar até ser completamente curado dessa dor na região da barriga. Uma coisa muito ruim. E eu passei alguns dias buscando ali, e Deus falou comigo, dia 13 de junho vou fazer alguma coisa, 2022. Entrei no quarto, alguns de vocês conhecem, né? Meu filho falou, pai, dia 13. Eu falei, dia 13 o quê? Ele falou, dia 13, eu não sei, estou brincando com meu carrinho, com meus carrinhos aqui. E no dia 13, próximo da meia-noite, eu recebi uma visitação de Deus. Eu fui completamente curado de um incômodo na barriga. Continuei adorando, continuei liberando palavra, continuei servindo, porque Deus sempre me sustentou. E aí chegou nesse dia, a unção de cura veio no meu corpo e foi um estalar de dedos. Hoje eu entendo que muitas vezes Deus quer nos dar experiências. E aí nas experiências que Deus te dá, até nisso o inimigo quer estragar, mas ele sempre é envergonhado. Eu lembro também de um homem que, por esses tempos, estava no culto e com um problema na região da coluna. O interessante é que Deus não revelou o nome dele naquele caso, como em alguns outros, mas quando Deus nos inspirou, há uma unção de cura aqui. O Espírito Santo começou a liberar essa palavra, há uma unção de cura aqui. E debaixo dessa unção de cura liberada, ele foi completamente curado. Temos diversos testemunhos de uma unção de cura em operação, de Deus fazendo coisas muito, muito poderosas. E você precisa então entender, pela fé você pode receber sua cura. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Isso não é só repetir.
Precisa algo espiritual ser gerado dentro de você. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Através da unção você também pode receber, né? Através da unção na vida de alguém. Agora, eu quero também enfatizar uma outra forma aqui que você pode ser sarado, fazendo a sua própria oração. Um homem veio me contar que ele estava ouvindo no culto a gente falar sobre unção de cura, falar como Jesus faz milagres, como ele opera cura divina. E ele foi entrar para tomar banho. E começou a passar muito mal. Não tinha ninguém ali para ajudar ele. Não tinha ninguém para socorrer ele. E ele fez ali uma oração. E naquele mesmo momento, né, Deus veio e curou ele. Não tinha ninguém para impor as mãos sobre ele. Ele não estava sabendo muito como receber cura pela fé. Mas na limitação dele, ele pediu a ajuda de Deus. E Deus veio no ato soberano de Deus, né? Talvez tenha alguns exemplos melhores para ato soberano de Deus, né? Mas esse foi um que me veio aqui agora. E então, Deus tem diversas formas de liberar cura sobre as nossas vidas. A Bíblia diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe que está escrito fomos. Então a cura divina é algo que já foi liberado, é algo que já aconteceu. Então existe cura na redenção. Quando Jesus morre pelos nossos pecados, então ele tem o poder, tanto espiritualmente como fisicamente, de restaurar, de desfazer todo o poder do inimigo, todo o poder das trevas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todo o poder do inimigo. Então hoje eu quero estamos focalizando aqui sobre a unção de cura e nós vamos orar. Olha para você ver que como Deus usa homens. Tiago 5, a partir do versículo 14, diz que está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhes ser-lhe-ão perdoados. Então, tem algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Deus usa pessoas para operar cura. Deus usa os seus servos. Deus usa os seus discípulos, seus filhos, para que cura seja liberada. Uma outra coisa aqui, a Bíblia diz ungindo com óleo. Eu tenho vivenciado muitas curas que não teve ali o óleo ungido, né? Não teve o óleo ungido. E outras teve óleo ungido. Eu lembro que meu pai certa vez foi orar por alguém, passou óleo ungido na região da barriga. Alguém que tinha tomado uns remédios a mais. E o que acontece? Também através do óleo ungido pode, né, se manifestar uma cura divina. Se você vai ver aqui, o óleo simboliza a unção do Espírito Santo. Lá em Lucas, no capítulo 10, lá na parábola do bom samaritano, diz que quando aquele samaritano, ele viu o homem que estava ferido, ele se aproximou, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Vinho e óleo. Você vê? E depois, né, levou ele para uma hospedaria. Agora, então o óleo, ele representa, simboliza a unção do Espírito Santo, e ele também era usado como um remédio. Então a cura física ou a cura espiritual, a libertação, ela também pode ser tratada através também de
óleo ungido, não é? Através do óleo. Em Salmos 73, versículo 26, olha o que diz: ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, de repente você está esperando uma cura divina, ou você tem uma determinada expectativa. E aí nós temos que colocar as coisas em perspectiva. O mesmo Jesus que pode te curar hoje é o mesmo Jesus que tem uma herança eterna para você. Então tem coisas que nós podemos vivenciar aqui nesse mundo. Agora, mesmo se você não vivenciar alguma coisa, você tem que entender que Deus tem um plano eterno para cada um de nós. Nosso espírito foi salvo, nossa alma está sendo salva e nosso corpo será totalmente salvo no dia de Jesus. Agora, o fato de que Deus tem um plano eterno, Deus tem um plano de eternidade para nós, não pode apagar um outro fato, de que Jesus continua curando nos dias de hoje. A Bíblia diz em Atos 10, no versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder e andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que nós podemos ver aqui? Jesus tem o poder de curar. Jesus tem o poder de curar. E como Jesus cura hoje? Jesus cura através de uma unção. A mesma unção que estava em Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também está em nós e está sobre nós. Ele está em nós e sobre nós. E o que acontece? Uma unção de cura na vida de alguém, ou uma unção de cura na sua vida, pode se manifestar trazendo cura imediata no seu corpo físico. Ou uma unção de cura pode começar a trabalhar nas suas células e também aos poucos você ser curado. Ou Deus pode usar algum médico e você pode ser curado, né? E também nós temos a responsabilidade de ter uma boa alimentação. Eu lembro que eu falei para vocês, teve ano que eu passei mais dias jejuando do que dias sem jejuar. E teve um dia que Jesus entrou na sala da minha casa, determinado tempo, ele entrou e falou: eu quero que você cuide da sua alimentação. Para alguns de vocês aqui eu já falei, né? Coloque eu tenho meu pedido de oração e nós vamos orar. Então, quer dizer, Jesus veio e falou comigo, cuide da sua alimentação. Então nós também temos uma responsabilidade de cuidar, obviamente, da nossa alimentação. Procurar ter uma alimentação saudável, comer nos horários certos, né? Não comer nem de mais nem de menos, mas comer o suficiente. Então, até pesquisar, estudar para ter uma boa alimentação, né? Ter uma boa alimentação simples e objetiva com aquilo que você precisa. Então, também nós temos essa responsabilidade. O que é isso? Uma vigilância, né? Uma vigilância. Lá em 1 Pedro 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigiai, e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, procurando alguém que possa tragar. Então, a gente tem sim que ter uma vigilância, né? Uma vigilância também na alimentação, né? Mas também não é falar que... Tem gente que fala que é sóbrio, mas na verdade não. Está deixando de ser espiritual. Não é sobriedade disfarçada de
de uma falta de entendimento espiritual. Não. Sobriedade fala de discernimento. A palavra sóbrio, na verdade, ela significa livre de uma intoxicação espiritual. Isso também pode dizer, até de pecados escondidos, ou de entendimento que não é do reino de Deus, e a gente coloca a nossa opinião à frente, né? Mas se Deus está te trazendo aqui, Deus está te trazendo para dizer, Ele tem o poder de curar. Jesus cura sim. E onde você está, eu declaro que o amor de Deus está te encontrando, o amor de Deus está se manifestando sobre a sua vida, e Ele pode curar. Uma expressão que me chama a atenção em Atos 10 é que Jesus curou a todos os oprimidos pelo diabo. E a cura física também está na redenção. O que significa isso? Uma das consequências do pecado foi as doenças, as enfermidades. E Jesus tem o poder de curar. E Jesus quer te curar. Então, o justo viverá pela fé. Abre a sua boca comigo agora e diz, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Eu sou sarado. Ele também vai te dar sabedoria para uma boa alimentação, né? Mas Ele quer que nós tenhamos essa fé no que a palavra dele diz. Aqui em livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17, porque restaurarei a tua saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porque te chamaram de rejeitada, dizendo, é Sião por quem ninguém pergunta. Eu creio que tem pessoas aqui que talvez por causa de uma enfermidade física ou uma enfermidade emocional, veio para você uma humilhação, veio para você um desprezo, mas o Senhor, Ele cura, Ele te cura hoje, Ele tem o poder de te curar agora, tem uma unção de cura sendo liberada aqui agora, sobre a sua vida, como uma resposta do amor de Deus sobre você. Tem curas que acontecem instantaneamente. E eu creio que essas curas estão acontecendo aqui. Estão liberadas para acontecer aqui. E tem curas que acontecem em um processo. De repente, a hora que você menos espera, o poder de Deus vem sobre o seu corpo e você fica completamente curada, completamente curado. Ou de repente, Deus pode te encaminhar para o médico correto. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando e Deus me deu uma palavra para alguém. Deus me deu uma visão de um quadro específico, etc. E Deus falou, Deus vai trocar o médico. Deus vai trocar o médico de alguém que está aqui. Aquela palavra nem foi específica para uma pessoa, mas foi uma palavra para quem, né, para alguém que estava lá. Uma pessoa foi e trocou de médico. O médico falou, aqueles remédios que você estava tomando lá, na verdade, estava te prejudicando. E ela trocou ali o remédio, né, e as coisas mudaram na questão da saúde. Outra vez, eu lembro que Deus me deu uma visão. E, na verdade, Deus falou comigo que Ele estava operando. Eu via Jesus operando mesmo, né? E depois alguém foi fazer um exame e o médico falou, você já operou? Ela falou, não. Você, mas aqui tem como se fosse uma cicatriz. Então, fala que às vezes Deus não deixa cicatriz, mas às vezes Ele deixa cicatriz para você saber o que Ele fez. Te curou fisicamente, te cura emocionalmente e às vezes deixa uma cicatriz, mas, né, algo que foi sarado. Cicatrizar quer dizer algo que foi sarado. Ficou uma marca, mas foi sarado. Então, Jesus continua curando nos dias de hoje. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios.
né? Aí depois, mais à frente diz, e se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Se você está aqui agora, eu creio que Deus está te atraindo para cá e há uma unção de cura, a saúde divina vindo sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que nessa live, eu creio que hoje nesse propósito, tem curas acontecendo. Eu sinto uma unção de cura, eu posso perceber uma unção de cura sendo liberada. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro uma unção de cura sobre o seu corpo físico. Eu declaro cura emocional. Eu declaro o poder de Deus agora sobre a sua vida. Espírito Santo, eu oro agora para que o Senhor venha de uma maneira especial, liberando cura sobre cada um que está aqui, também sobre os alvos das nossas orações. Talvez alguém aqui que está orando para alguém receber cura. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma unção de cura aqui. Jesus está curando das enfermidades. Jesus está livrando das enfermidades. Lá em João, no capítulo 11, versículo 4, diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Deus, por quê? Talvez Deus está trazendo um ensino, Deus está trazendo uma experiência com o poder dele. Será que quem pecou? Será que quem pecou foi os pais? Será que quem pecou foi ele? Será que pecou? O que aconteceu? Não. Ninguém pecou. Mas isso aconteceu para que o meu nome fosse glorificado. Isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Não é assim também nos dias de hoje, assim como quando Jesus curou aquele cego de nascença. Às vezes muitos procuram assim, o que aconteceu? Será que tem algum pecado aí? Ah, deve ter algum pecado. Já começa a perguntar, quem pecou, hein? E às vezes a resposta é, ninguém pecou. Isso aí foi para ter uma experiência, isso aí foi por um aprendizado, isso aí foi para que as obras de Deus se manifestassem na sua vida. Deus não... A Bíblia enfatiza que Deus é o que cura as enfermidades. Deus, Ele é mesmo. Eu sei que as pessoas já vão citar aquele versículo. Ele é mesmo que sara, mesmo que fere, que sara novamente. Eu mesmo já citei isso. Mas a verdade é que quando nós andamos com Deus, Ele está nos protegendo. Ele não vai querer pôr uma enfermidade no seu corpo. Às vezes, se por alguma negligência, se por algo, se por uns dias de batalhas aconteceu algo, Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que nos sara. Esses dias eu falei com vocês, desde o Velho Testamento, lá do Êxodo, Deus está se revelando como Deus que sara. Quando ele saiu do Egito, não tinha nenhum enfermo. E agora eu quero agradecer a Deus, porque há uma unção de cura no seu corpo. Há uma unção de curas e milagres aqui. Eu também declaro intervenções divinas nas finanças, intervenções divinas nas famílias, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra tem nos dito que o Senhor é um Deus que sara. O Senhor cura nos dias de hoje. Obrigado por essa unção de cura que está aqui. Obrigado porque cada um aqui não vai deixar as raposinhas ou os impedimentos ou os pecados ou a falta de perdão agir sobre a vida de ninguém que está aqui. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial trocar as mentalidades e guiar a cada um aqui pelo teu Espírito para receber essa cura, para receber essa provisão, para receber dessa unção em nome de Jesus. Eu estou percebendo, eu estou sentindo uma unção aqui e você precisa receber. Eu estou sentindo uma unção aqui, eu estou sentindo uma unção de cura, eu estou sentindo uma unção de Deus. Eu quero declarar também
uma unção de cura, uma unção de milagres, uma unção de conquista, em nome de Jesus. Se você está recebendo essa unção, escreve aqui. Se você está recebendo essa unção, se você está percebendo, se o Espírito Santo está te tocando, escreve aqui se você está recebendo dessa unção. Eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por cura divina agora, por libertação, por provisão, por agir do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos terminar esse propósito. Eu creio que Deus está preparando outro, né? Mas nós ainda temos mais um dia, e vai ser um dia especial. Estamos nesse propósito orando por prosperidade e saúde. E Deus já está trabalhando na sua situação, na sua vida, de uma maneira muito poderosa. Fala comigo assim: pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Então a cura não é algo que vai acontecer, não. A cura é algo que já foi liberada espiritualmente. E aí você pega isso pela fé, e isso vai se manifestar no seu corpo, em nome de Jesus. Agora, quando você é curado, que bom, glória a Deus. Mas esse não é o final, esse não é o objetivo final. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Todos aqueles que foram curados na Bíblia, né, da época da Bíblia, nenhum está mais aqui para contar a história. Por quê? Porque esse corpo físico, ele não, dessa maneira, ele não vai herdar a vida eterna. Ele precisa ser glorificado para herdar a vida eterna. E para que isso aconteça,